Gente, boa tarde a todos. Iniciando nossos trabalhos nessa data, hoje nós vamos falar sobre o plural dos substantivos. Legal? É uma aula assim, bem rapidinha e o que eu quero que vocês aí entendam como funcionam as estruturas dos plurais no inglês, mas é bem simples, tá bom? Todo mundo está vendo minha tela? Todo mundo está Sim. conseguindo ver aí? Beleza, aqui. Plural dos substantivos. Certo? Essa é uma edição que eu fiz bilíngue, tá? Eu queria até pedir o Fernando, o Fernando, a Lígia também, o Girlane, se não for demorar muito, a gente vai tentar ver se a gente consegue ler algumas coisinhas em inglês, que é uma edição para brasileiros e para ingleses, tá bom? Edição bilíngue. Plural of nouns, olha, plural. Gente, a palavra é idêntica, gente. Ganhamos a palavra, né? Certinho, Lígia? É, Você não se preocupar mais. Só que tem um detalhe. Nós falamos plural e eles falam plural, 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 plural. plural. É bem chatinho, né? Plural. Of, esse of aqui é aquele of, né? Of. Ó, Mas ou, né? é of, of. Não, é Ó. v, Ah, of. Porque ó. nós temos dois ovos, né? Nós temos o off, né? Esse e aquele com dois F. Você lembra aquele de desligar, né? Não é, não é, Uhum. Gerlane? Nós temos dois. Esse nós Dois. pronunciamos of, of. Ó. Só que Isso. isso aqui eu estou falando igual eu falei com Lígia. Isso aqui é a escrita que o brasileiro usa. A pronúncia em Ó. inglês é essa aqui, ó. Ave. Esse som aqui, né? Que não é um som de O e E nem de nem de A. A. Ave. Entendeu? Mas isso aqui já é aquele negócio, já é o que eu falo, já é a perfeição, né? Se eu falar of, tá resolvido, né, Fernando? É isso. Mas assim, a pronúncia, né? E nós, Correto, né? para chegar nisso aí é meio complicado. Mas deixa eu falar. Nouns. Nouns são substantivos, gente. É bem fácil, né? Nouns, nouns, né? Bilingual edition. É uma edição bilíngue, né? Lingual. Bilingual. A palavra não é muito fácil, não. Deixa eu falar. Gente, até porque nós temos outras lições, eu vou ser mais breve aqui nas estruturas, tá? Não vamos. Depois vocês dão uma lida nisso em inglês lá, eu acho que é mais fácil. In general, the plural of a noun is formed by adding s to the noun. Aqui em português, né, gente? É só adicionar um s, ok? Em geral, né, gente? Em geral, a regra, né? Uhum. Aqui tem aqui os exemplos bem clássicos, né? Car, cars. House, houses. Ó. Book, Books. books. Bird, birds. Birds. Pencil, pencil, Pencil. pencils. Ok? Pencils. Uhum. Aí vocês repetem, vai repetindo aí. Car, aqui ó, rapidinho. Car, cars. Car. House, houses. Book, House. Houses. books. Bird, birds. Books. Pencil, pencils. Pencil. Ok? Muito importante. Fernando está fazendo aí um curso, ele me disse que o grande segredo do inglês é você ler, repetir, falar em voz alta e gravar sua voz no celular. Hoje, você grava no WhatsApp, grava em qualquer lugar. Depois apaga, não tem problema. Entendeu? Muito importante. Car. Não é car, ok? Vamos lá, vamos rapidinho, que hoje tem futebol daqui a pouco. However. Gente, However. isso tem que decorar. However. Isso é tipo uma preposição conectiva, né? Entretanto, né? No entanto, tá? Pode ser entretanto, no entanto, né? Essas coisas. Quando o nome, agora aqui já tem uma regrinha. Quando o nome termina, when the noun ends in s, sh, ch, x or z. Vocês lembravam do nome das letras, gente? Tem que lembrar, né? S, S8, E8, X Sim. or Z.
Gente, é importante saber o nome das letras, porque, por exemplo, se por acaso Girlânio chegar num hotel lá nos Estados Unidos, com esse nome dele complicado, né, Girlânio? Eles vão perguntar qual que é o seu nome. Você vai falar Girlânio. Eles vão pedir para ele soletrar, com certeza, gente. Não tem dúvida. É, 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 could you spell, please? Você poderia soletrar, por favor? Aí ele vai falar, né? Girlanio. Falei certo, Fernando? Falei, né? Certo. Entendeu? Então, provavelmente, gente, quando principalmente esses nomes complicados, né? Fernando já é um nome mais tranquilo, mas Girlânio, eles vão pedir para soletrar, não tem jeito, né? Porque Com certeza. então é comum. Então temos que saber, né? Mas aqui, gente, é interessante estudar. Flávio, como é que eu vou decorar isso? Não preocupem com isso, preocupem que vocês têm que saber o seguinte: palavras terminadas com S, SH, CH, X ou Z, tem que acrescentar, em vez do S, acrescentar S. Com o tempo vocês vão ver que não é tão complicado assim. Mas você pode fazer um esforçozinho, né? S, SH, CH. Já decorou, né? Não é fácil? Né, e o outro é X e Z. É muito fácil, sim. É fácil, dá para decorar também. Gente, a gente tem que esforçar um pouquinho, né, Gilane? Senão tá danado. O cara quer aprender, não quer estudar nada, não quer esforçar, né, Lígia? Eu acho que... Eu tive que recorrer a um caderninho aqui do Flávio, porque o material está só acrescentando, só aumentando. E eu ainda converso demais, né, Gilane? Aí complica tudo. Então, vai anotando aí, que eu acho que... Se não anotar, não vai, não. Eu acho que essa disciplina que você está adotando aí vai te levar, você e Lígia principalmente. Fernando, eu não falo, porque Fernando já tem, né, os recursos dele, né, ele já estuda já solo e tudo, mas assim, a dedicação de Girlane e de Lígia, principalmente, certo? Eu acho que vai levar vocês mais longe. Mas então, está aqui. Se termina nessa situação, acrescentar ES e pronto. Vamos ver aqui os exemplos. Kiss, kiss. Gente, esse I aqui é aquele I, né? Aquele kiss, né? Aquele I mais rapidinho, né? Kiss. Kisses. Não é I nem é aquela mistura. Kisses. Né? Wishes. Matches. Fax. Aqui, ó. É igual eu falo, a pronúncia é fax. Entendeu? Faxes. Quizzes. Tem até uma observaçãozinha, vocês não se preocupem com isso aqui, não. Quando terminar em Z, algumas palavras pedem 2Z, tá? Mas não esquenta a cabeça muito com isso aqui, não. Tá? Isso aqui tá aí, né, para a gente ver. A regra existe, né? Então, vamos entender assim, tá? Ok. O que significa kiss, Lígia? É beijo? Sim, beijar ou beijo, né? Beijar. Wish. Sabe, Fernando? Desejo. O match é fácil, que o match tem toda hora no jogo de vôlei. Match, né? Match point. Match point é o ponto do jogo, né? Match é jogo, tá? Tem set point e match point. Match é jogo, pode ser encontro também, né? Certo? Você vai jogar uma partida de xadrez, é um match. Fox, o que é? A raposa, né? Os cruzeirenses aí, né? Raposa. E quiz é uma pergunta, né? É um joguinho de perguntas, né? Certinho? Beleza? Beleza. S, SH, CH, X e Z. Facinho. Já decorou, Lígia? É muito fácil de guardar. Quase. Eu anotei aqui. Lê para mim aí, Lígia, por favor. I have a box in my bedroom. Bedroom. I have a box. Bedroom. Ok. Bedroom. Lê para nós aí, Girlane. I have 3 boxes in my room. In my bedroom. Ok, beleza. Bedroom.
A solução para isso, Lígia, é o treino mesmo, né? Repetir algumas vezes, grava, Lígia, a voz sua no celular. Vai lá no Cambridge Dictionary e dá uma treinada. Fica muito legal isso aí. Você vai ver no futuro, né, Fernando? A diferença que vai fazer para você. É que às vezes, Lígia, a gente, por hábito, já aconteceu isso comigo também. No início eu falava bedroom, mas não é bedroom, é bedroom. Bedroom. Igual tem a palavra drink também, que é bebida. Não é drink, é drink. Você tem que a gente falar. aprendeu. A gente aprendeu drink dreyer, né? Quando era menino, que bebia drink costume. dreyer, né? Então, Verdade. então assim, mas é drink, né? Então, assim, É a gente vai drink. treinando. Isso é. Gente, Isso é agora treino, né? aquela regrinha que nós aprendemos nos verbos também, gente. Não sei se vocês lembram. Quando termina com vogal mais Y, né? Nós adicionamos S. Quais são as vogais em inglês? A, E, I, O, U. Certo? As vogais em inglês são essas. E sometimes o... Como é que pronuncia Y em inglês? Que eu não sei mais. O Y, né? Y. Exatamente. Mais Y. Então, algumas vezes o Y também funciona como vogal no inglês, ok? Então, quando terminar com vogal, E, gente, esse aqui é o nome oficial das vogais. Existem outros sons? Existem. No português, como é que são as vogais? A, E, I, O, U. Concorda? Mas só que nós temos outros sons. Nós temos esse som aqui, ó. Qual som que é esse? Entendeu? No inglês é a mesma coisa. Então, nossos sons, né? Os nossos sons, né? Os nossos sons originais são A, E, I, O, U. Mas existe in, né? Não tem? Tudo isso aqui são sons oriundos das vogais, ok? É só para vocês entenderem. No inglês é a mesma coisa, só que no inglês eles não é A, I, O, U, é A, E, I, O, U. Ok? Isso aqui é importante, nós temos que saber, porque essa lição para nós aqui, no futuro, vai ser útil também, saber que o nome é A, E, I, O, U. Esses são os sons principais das vogais em inglês. Então, nós só acrescentamos, né? Terminou em Y, né? Boy, holiday, key, guy. As vogais, né? O, A, I, U. A vogal é U, mas o som é de certo? Então, gente, terminou com... a palavra está terminando com vogal e com Y. É aquela mesma regra dos verbos, né? Só colocar o S. Boys, holidays, kiss, guys. Sabe o que significa aí, Girlane? Todos sabem aí, Lígia? Alguns eu sei. Menino, né? Feriado. Menino. Feriado, né? Feriados. Feriado. Chaves. Chaves. E garotos, né? Isso aqui são os garotos, né? As vogais. Então, terminou em vogal, gente, é bem fácil, né? Vogal e Y. Vogal e Y, né? Bem fácil. É aquela regra os verbos também são assim, vocês lembram? Play, né? Você lembra? Play, Lembro. né? I play, né? I play, vocês lembram lá? I play, né? Quando é he o quê? He plays. Né? Certinho? É só acrescentar o S, né? O S. Então, beleza. Essa regra nós já vimos lá atrás e eu falei com vocês que no futuro nós iríamos precisar dela de novo. Ok, Gislane? Ok. Quando termina em consoante, gente, consoante mais Y, we remove Y and add. Gente, adicionar, acrescentar é ADD, bem fácil, né? Add, I-E-S, to the noun. Essa regra ali já é a mesma regra que nós aplicamos aos verbos. Os verbos também são assim.
quando a gente precisa de acrescentar, né, alguma coisa neles, nós tiramos o Y e acrescentamos, no caso do verbo é IED, né? Você lembra lá, IED, né? IED. Né, Fernando? Sim. Ok? Aqui tem a tradução em português, né, gente? Então, é só para vocês... Gente, e treine também ler isso. When the noun ends. Gente, por que esse ends aqui está com S? Vocês lembram? Já vou responder rapidinho, para a gente ganhar tempo. Quando que é o verbo? Como que a gente conjuga o verbo terminar ou o verbo fim? Como que conjuga? I end, né? I end, eu termino, né? I end, não é assim? É assim. Parece estranho, mas é assim. I end, you end, né? Aí eu gosto de abrir o caderno, não tem jeito. Se não abrir o caderno, eu não tem jeito. Eu tô igual o menino Girlândia, tem que ter um caderninho do lado, senão... Gente, vamos conjugar o verbo end aqui. Vou colocar aqui é mais fácil, né? Vou adicionar aqui, no presente. Inserir célula, linhas à direita. Então, se eu fosse conjugar o verbo end, seria o quê? I am. You end. Tudo end. Concordam comigo? Concorda, Fernando? Sim. Não tem dúvida, né, gente? Então, aqui. Só que nós acostumamos, gente, com he, it, ends. Concorda comigo? Só que aqui não é he, it, aqui é o... Quem que é o sujeito aqui? Substantivo. O substantivo. Então, o sujeito não é... Ele está no lugar do it. O sujeito aqui, entendeu? O sujeito aqui... Ele, né? Exatamente, é o ele neutro, né? O substantivo, né? Entendeu? Viu, Lígia? Fique atento a isso aqui, que ele é neutro aqui, né? Entendeu? E a gente não atenta para isso, e quando a gente vê assim, por que colocou esse S aqui? É pela regrinha normal, sem dúvida, entendeu? Não tem o que discutir, né? Quando the noun ends, se eu disser when the noun ends, termina, né? Nós temos essa ideia de termina, né? Quando ele termina com a consoante, né? Mas você tem que lembrar que se o sujeito é da terceira pessoa, ele, ela, o substantivo, Lígia, Pedro, Fernando, Girlânio, temos que usar. Por exemplo, Flávio terminou a tarefa. Flávio ends the task. Ainda certo, não. E terminou ano passado, não pode. Não, Flávio termina a tarefa, então. Vamos colocar no presente para facilitar minha vida, né, Fernando? Você quer atrapalhar a minha vida, eu tenho que consertar. Flávio termina a tarefa. Tarefa rapidamente. Quickly. Pronto, agora não tem jeito, não. Agora eu consertei minha vida. Flávio termina a tarefa rapidinho. Certo? Entendeu, Lígia? Então, aqui. Então, você vai... sim. Ele termina the task quickly. É assim que escreve mesmo, né, Fernando? Ajuda. Entendeu, gente? A lógica da terceira pessoa, isso é importante também, porque vai nos ajudar aí no nosso entendimento quando estivermos lendo. Entende? É o que eu sempre defendo, gente. Como é que funciona o negócio. É só no presente que acrescenta esse S, né? Só no presente, só no presente. Esquece de outras coisas. Por isso que o Fernando me chamou atenção, quando eu falei que terminou, ele me chamou atenção com muita propriedade, né, Fernando? Isso certíssimo. Mas ficou legal. Tem que acrescentar o ED. Mas aquela história. A vantagem da aula presencial é essa, entendeu, gente? Isso é que eu acho interessante, viu, Girlânio? Eu acho interessante assim, a gente estudar em conjunto, porque essa intervenção de Fernando já nos alertou, já alertou Girlândia, só no presente. Com certeza. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo. Se a gente estivesse estudando, por exemplo, no Duolingo, né, Fernando? Se a gente estivesse estudando,
essa lição poderia não vir à baila, esse tipo de situação, ok? Mas vamos continuar aqui para a gente terminar isso hoje. Aqui, gente, eu coloquei algumas, né, algumas consoantes, né? Para vocês verem aqui. A consoante party, party, party. Se for a pronúncia americana é party, né? Party, party. Nós, consoante mais Y, aqui está bem claro, né? Consoante mais Y, consoante mais Y, consoante mais Y. Eu, menos Y, mais... Mais IS. Gente, essa regra funciona para verbo, funciona para substantivo e funciona para adjetivo também. Quando nós formos estudar os adjetivos, vocês vão ver isso aí. Entenderam? Uhum. Mas eu acho que não tem mais dúvida dessa regra, não, né? Né, Gilane? Ela foi bem batida já, bem explicada. Eu só falo que quando nós formos quando nós formos estudar adjetivo, vai ser a mesma coisa. Tira o Y e acrescenta o sufixo, né? O que for. Tá? Essa é legal, gente. If the noun ends in F or FE, we remove the F or FE and add VES to the noun. Então, se terminar em F ou FE, nós diminuímos, né? Menos F ou FE e acrescentamos VES. A explicação fica assim muito, né, pesada, mas quando a gente vai para a prática fica fácil. Life, que é vida, né? Life, né? Pode ser viver também, mas no caso aqui é life, né? Eu tiro o FE e acrescento. Você sabia dessa regra, Lígia? Não. Sabia, Fernando? Fernando sabia, né? Sim, sabia. Gilane sabia? Sabia, né, Gilane? Não. Entendeu? Olha, observe aí. É uma regra legal. Eu coloquei bastante exemplo aqui para ficar claro. Só que ela tem algumas exceções, tá? Aqui, ó. Essa aqui termina em F, né? Mas não. Mas aí, gente, só tem um jeito, tá? É ler e entender como é que funciona. Ler mais algumas vezes, voltar. Mas a regra é a seguinte. Terminou em FE, tira o FE e acrescenta life, lives. Leaf, que é folha, né? Folhas. Thief, que é ladrão, e thieves. Wife, wives, que é a esposa, né? Mas vocês vão lembrar de uma coisa agora que eu falei outrora com vocês. Vocês lembram dos pronomes reflexivos? Você lembra, Liz, dos pronomes reflexivos? Acho que eu lembro. Myself. Yourself. He, self. A gente tem, eu gosto de voltar, tá? Himself. It's self. Lembrou? Que acrescenta o self. Exatamente, né? Myself, meu mesmo, né? Eu mesmo, né? Eu mesmo. E agora, como é que chama? Você mesmo, ele mesmo. Our. Agora no plural. Ourselves. Tá. Tira o F e acrescenta V. O herself ficou errado. Beleza. Viram aí? Esse é bom fixar nesse, que aí não esquece. Entendeu? Então, essa lição aqui nós já tínhamos visto, né? Antes aqui, ó. Termina em F, aqui é o Fzinho aí, ó. F. Todo singular, né? O singular, tá vendo aí? Tudo em F. Porque esse aqui essa parte de cima aqui é singular, você sabe, né? Não tem como, né? Até para valorizar a nossa tarefa, vamos inserir aqui uma linha em coluna direita.
mesclar aqui, ó. Gente, isso aí, vocês vão ver a diferença que isso vai fazer no futuro, quando vocês estiverem, né, Fernando, lendo, conversando, entendeu? Isso aí é... E as pessoas, às vezes, fazem curso e eles não ensinam isso, e a pessoa fica boiando depois sem entender. Themselves, né? Então, assim, vê isso escrito e não sabe por quê. Aqui agora, mesmo que a gente esqueça um pouquinho a regra, mas a gente nunca mais vai esquecer disso, com certeza, né, Fernando? Esquece não. Não, Isso sim. aqui Sim. é lógico que às vezes dá um brancozinho, mas é natural. Mas esses aqui vocês não esqueçam, não. Roof, sabe o que é roof, Lígia? Telhado. Telhado. Cliff é encosta, parece. Chief é chefe, né? Acho que é chefe. Believe é acreditar, né? Believe é crença, né? E chef é o chefe também, né? O chefe de As cozinhas. alguma coisa assim. Mais palavras, gente. Caf. Aqui, ó. Sempre lembrando. Esqueci de marcar. Caf, Raf. A pronúncia é Caf e Raf. Tá? Caf é o bezerro, né? Esse Ralph mesmo, quase todo mundo fala Ralph. Todo mundo fala Ralph, né? Acostumou com Christian e Ralph, então fala Ralph a vida inteira, achando que tem nada a ver, né? Então, é Caf. Caf, gente, é bezerro. Caf é bezerro ou então panturrilha. Panturrilha não precisa de aprender, né? A gente aprende por causa do bezerro, né, Fernando? A batata da perna chama caf também. Né? É? É. Mas é quase que uma cultura inútil, né? Que a gente vai usar isso quando, né? Sei lá. Se você for corredora, por exemplo, igual eu Se sou. for na academia lá, uai. Vai querer Exatamente. Estou com minha caf doendo, né? Tá, alguma coisa assim. É. Ou então minhas cafes, né? Cafes, né? É. Entendeu? Raf é meio, né? Metade, né, gente? Usa muito em horário, né? Knife. Olha assim, metade, gente, fica estranho, não fica? Cafs. Metade é halves. Diferente, né? Knives. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Vou descartar aqui, que eu vou até marcar essas letras. Eu gosto de deixar essas letras marcadas para não esquecer que elas não são pronunciadas. Tá? E aqui tem uma sequência legal, né, Fernando? Aqui, ó. Eu repeti novamente aquelas exceções, são só essas 5, tá? Eu repeti nesse segundo slide, tá? É só para vocês também. Entendeu? Então, importante é a regra, gente. Aqui, então, CAF, eu falei o que era, esqueci já, bezerro, né? Bezerro, metade, faca, e isso aqui, alguém sabe o que é? Não. Loaf é fatia de pão. Fatia. Loaf é uma fatia, tipo um slice, né? Eles vendem pães lá em loaf, lá em fatias, lá, corta os pedaços lá. É uma coisa assim, acho que é isso mesmo. Mais alguns. Self, ao self aí de novo. Selves, né? Shift, shifts. Esse eu esqueci o que é, gente. Não lembro mais, não. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tem uns que eu não lembro, não. Eu mexo e esqueço. Self é mesmo, né? Eu mesmo, né? Shift polia. Esse aqui não tem nada a ver, não. É só para exemplo mesmo. Polia não tem nada a ver. Polia. Pode ser molho também, molho, massa. Shift. Feixe, né? Um pacote. Shelf é prateleira, tá? Prateleira, shelves. E wolf é lobo, tá bom? Wolves. Aqui repetindo novamente, para esquecer. Esses terminados em F, então. Essa também é meio chatinha, mas nós temos que acostumar com ela. Se o nome termina em consoante mais O, normalmente acrescenta ES ao nome. Lê para nós aí, Fernando, em inglês. Pra você melhorar seu inglês aí. Fernando?
Lê para nós aí, para você também treinar o inglês. Tá. If the noun ends in a consonant plus zero, Ou, ou, no caso é ou, we normally add S, IS. IS. ES to the noun. Ok, beleza. Não. Essa, beleza? Então, terminou com consoante mais O, acrescenta. S. Só tem essas exceções, viu, gente? Só 3 exceções só. Até fácil, né, Gilberto? Piano. Sim. Halo. Halo, não sei nem o que significa halo, não. Esqueci. Halo. Foto. Auréola. Auréola. Halo. É um círculo, né? Uma auréola. Não sabia nem o que significava isso. E foto. Esses 3. O resto terminou com vogal mais O, acrescenta ES. Ok? Vocês lembram lá o verbo na terceira pessoa, o verbo go? Vocês lembram lá, gente? Uhum. É? Né? Aqui, Exatamente. aqui mesma coisa, né? Se eu for lá, I go, you go, he goes, she goes, né? Certinho? Uhum. Porque a regra é a mesma, né? Aqui, ó. Certinho? Uhum. S. Vogal. Termina em consoante mais O, Consoante mais O. certinho? Acrescenta Acrescenta S. S. Sempre lembrando que piano, hello e photo não tem essa regra. Mas não é coisa de esquentar a cabeça. Gente, há uma série de substantivos. There are a number of nouns that don't follow these rules. Gente, rapidinho aqui. There are, nós já estudamos aqui, ó. There are é o verbo, né? There to be, que significa Existir. existir. É. Uhum. Isso aqui, gente, é aquela história, né, Fernando? Se não souber isso aí, se não quiser saber isso aí, não tem como aprender inglês, não. Isso aí faz parte, é condição sine qua non. Esse verbo, there are, né? Ele é usado para uma série de substantivos, né? No caso aqui, plural. Se fosse só uma regra, né, seria there is, ok? Isso aí não tem jeito de sair fora, não. Mas como é que there are a number, né? Uma quantidade, né? Um número, né? De substantivos que não seguem essas regras. No português também tem. Eles são os irregulares. E você precisa aprendê-los individualmente, porque eles normalmente não têm o S no final. No Brasil também tem alguns que a gente, né? Aqui no lápis, tem alguns que a gente nem lembra na hora, mas tem diversos que não tem plural, né? Palavras sem plural. Vamos lá, pra vocês verem. Gente, eu acho que em inglês irregular vai ter uns 15, acho que uns 10 a 15 só, uns 15, vamos colocar uns 15. Os principais são esses. Man, woman, women, child, children. Depois nós vamos repetir. Food, feed, tooth, teeth, person, people. Gente, coloquei esses aqui em letra maiúscula, bem destacado. Por quê? Os principais são esses aqui, ó. E tem mais uns 5 ou 6, entendeu? Tem goose, mouse, ox, loose. Que não interessa muito, que a gente vai usar muito pouco. Tem que saber que eles existem. Mas, certinho? Vamos repetir? A pronúncia está aqui, ó. Man. Man. Quando é o maiúsculo, quando é o singular, né? Man. É um A mais prolongado, tá, gente? Man. No plural é men. Olha para vocês verem, está aqui. Man. Então, nesse caso, o plural ele é menor do que o singular. Então, é man, o homem, e o homens, men. Rapidinho, ok? Ok, Fernando? Certinho? Tá. E a pronúncia é igual na Inglaterra e igual nos Estados Unidos. Woman,
women, aqui na pronúncia é women, men, women, Women. men. Rapidinho, tá? Women. É. Women. Aqui é child, child, Child. children, Children. children, Children. 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 Aqui é foot, aqui é feet. É fácil, né? Aqui é É. tooth, tooth, aqui é teeth. Tudo. Aqui é person, aqui é people, ok? People. Personal. People. Person e people. Aqui é Person, goose, people. goose, geese. Yes. Mouse, mice. Mine. Ox, oxen. Luz, lice. Vamos, o que significa? Homem, mulher, Mulher. criança, Criança. pé. Comida. Não. Comida é food. Aqui é food. Ah, é com D. E esse é com T. Com T. É food, é pé. É pé. É. Esse outro é dente? Dente, exatamente. Ah, lembrei, dente. Vamos aqui então, ó. Aqui, ó. Food. Food. A Feed. diferença é o T do D, Feed. né? E muda completamente o sentido. Food. Feed. Olha. Certo? Então tem isso aqui, ó. Aqui, só que feed aqui no caso é mais alimentação, né? Alimentação. Certo? Uhum. Food é alimento e lá é alimentação, tá? E funciona quase como um plural, mas não é plural, não. É feed, é um conjunto. É tipo um coletivo. Alimentação ou um conjunto. Mas a sequência é a mesma. Food, feed, feed. Mas é outra história. Tem aqui o goose, que é o ganso, né? Gansos. Não, aqui tem person, que é pessoa, aqui pessoas. Aqui tem o mouse, que é o nosso camundongo, né? E o mais, que é camundongos. A gente sempre lembra que nós temos duas palavras. Tem o mouse, que é camundongo, e temos o rato, né? O rato é rat. Temos o ox, que é o boi, e aqui tem os bois. Ox. E o louse, é o piolho, tá bom? Mas esses aqui, gente, a gente vai usar tão pouco, não é? Só se vocês forem trabalhar numa fazenda que cria ganso, né? Aí vocês vão precisar, né? Mas não é o caso, não, né, Lígia? Acho que não é o caso. Então, assim, gente, os irregulares não são muitos, e os principais são esses aqui. Esses nós temos que decorar, não tem jeito, né? É irregular, sempre lembrar, né? Child, né? Children, né? Aqui tem um negócio interessante em inglês. Esses aqui parecem plural, mas não é. E às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. News, é notícia. Globo News, Jovem Pan News, não sei o que News, é notícias. E new é novo. Então, agora vamos para o nosso caderninho lá. Vamos para o nosso caderninho, vocês vão ver uma coisa interessante. Em inglês, gente, adjetivo não flexiona. I have one new car, ok? Eu tenho um carro novo. Carro novo, né? 2 carros. 2 carros novos. O new continua. Gente, adjetivo em inglês não flexiona. Bom, que facilita a vida da gente. Certo? Então, nós temos. Eu tenho 2 carros novos, então, eles não têm, não. Então, vamos sempre lembrar disso, tá? Adjetivo em inglês não flexiona. Não flexiona. Ok? Melhor, né? E aí, pode acontecer isso. Nós temos a palavra news, que não tem nada a ver com novo.
Tem até a ver, né? Porque notícia é uma coisa nova, né? Pode ser, sei lá se é nova, não pode ser notícia velha também, sei lá. Não vamos tentar fazer essas analogias, não, porque isso aí não vai levar para lugar nenhum, não. Mas eu quero que vocês entendam isso. Parece plural, mas não é. Goods. Goods são os bens, É. certo? O marido dela deixou muitos bens para ela, né? Muitos goods, né? Bens. E o good é o bom. Bom dia, good morning, né? Certinho? Tem a diferencinha, né? Uma aqui é bens e direitos, né? Certinho? Aqui, E o good. outro é bom. Outra coisa também, ciências. As ciências eles usam no plural. Athletics, que é o atletismo, né? Physics, que é a ciência física. Entendeu? Essa aqui é uma lição nova, tá, gente? Não é coisa assim que você anda vendo aí em qualquer boteco, não. Física. Certo? E tem também o atletique, mas aqui é o atlético, né? Que é o nosso, entendeu? Athletics é atletismo. É uma matéria, né? É uma ciência, né? Um atletismo, né? Uma coisa assim. É uma prática, né? Physics Uma é uma prática. ciência, é uma física, certo? Agora, atletique é o atlético, né? Tem um corpo atlético. Aqui tem uma coisa interessante. Aqui é interessante. Ao singular. Crisis. Ao plural. Crisis. Né? Crisis. Mudou. Olha assim. Tirou o I. Viu aí? Entendeu aí, o Girlânio? Viu aí? Essa eu aprendi essa semana, tá? Então, assim, é coisa nova também. Eu vou até colocar para a gente poder ver aqui. Gente, isso aqui é a perfeição, não vamos ficar preocupados com isso, não. É só para vocês verem, tá? Que, né, se eu quiser dizer crise, eu vou dizer crisis com I. E se eu quiser dizer crises, eu vou escrever crisis com E. Agora, vamos ver aqui as pronúncias dela, né? Pra gente, só para vocês verem aqui. Aqui, ó. Não esqueça, com I é singular. Com E. E com E é plural. Mas, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí do dicionário? Ah, tá vendo. Sim. Tá? Aqui, ó. Singular. Ah, outra coisa também. Por isso, gente, aqui é questão de perfeição e nós não estamos atrás, nós estamos só para entender como é que funciona, tá? Por isso é que eu defendo o estudo da fonética através do alfabeto fonético. Se você for usar através da prática que a gente usa, geralmente no Brasil, de usar a pronúncia como a gente fala, às vezes não dá certo. Mas aqui, ó, crisis, com S, né? Olha a pronúncia em inglês ao final aqui. Crisis. Aqui, ó, crisis. E a outra é crisis. É o som de Z no final. Né? É só para vocês verem, gente. Isso aí é lógico que a gente não vai, né? Acho que nem eles cuidam disso. É só para a gente poder entender. Isso aí a gente vai usar muito essa. Por exemplo, você vai dar uma palestra, vai falar alguma coisa sobre isso, vai falar. Certo? Se alguém quiser saber sobre a crise no Brasil, né, ou as crises, né? Então, é só para a gente saber. É uma palavra que faz parte do nosso cotidiano, então a gente tem que saber. Mas vamos lá. Eu vou colocar a pronúncia só no idioma, porque vocês podem observar que tanto no americano quanto no britânico é a mesma coisa, tá bom? Não tem diferença. Então, vou colocar no singular. Crisis. Ok? Ouviram 3 vezes? Uhum. Agora eu vou colocar no plural. Eu acho que não tem diferença nenhuma, sabe? Mas... Crises. Né? Tem um Zzinho, né, no final. O Z. A segunda tem um som de Z no final. O outro, o som tem o som de S, né? Crisis. O outro é crisis. Espero que não tenha sido. Esse slide nem existia, gente. Eu coloquei esse slide semana passada, entendeu? Que eu achei interessante. E a gente, né? Como já está na fase aqui. Agora, o seguinte. Vou ser rapidinho também aqui. Eu falei com vocês que person, o plural é people, ok? Ok. Certo? Isso foi falado e eu não menti, não. Só que existem a palavra persons e a palavra peoples. Eu não vou delongar muito isso aqui, não. Quando que eu uso essas palavras? Persons, eu uso geralmente no sentido jurídico. Então você vai usar sempre, Lígia, people.
quando você quiser falar de pessoas. Ok? Ok. Agora, se for uma coisa mais técnica, Gilane, entendeu? Gilane é advogado, né, Gilane? Isso. Tá, eu vou preparar depois um curso de inglês, inglês para operadores do direito. Estou preparando alguma coisa assim Ótimo. no futuro. Só Não, com frases com terminologia toda voltada para o direito. Estou preparando alguma coisa, começando já, mas ainda está no início. Daqui a um ano fica pronto. E existe também a palavra peoples, mas é só quando eu estiver me referindo a povos, não. African peoples. Entendeu, Fernando? Isso aí? Esse eu sabia também, né? Eu acho que o Fernando participou de uma aula. Então, só para vocês verem. Então, o plural de person vai ser sempre people, sem dúvida, né? E, eventualmente, quando estiver tratando de alguma coisa, matéria jurídica, certo? Aí você vai usar persons, né? Algum, por exemplo, né? Um grupo de pessoas e tal. E quando você quiser dizer os povos africanos, os povos americanos, aí você usa peoples, ok? Não vou delongar muito isso aqui não, porque senão daqui a pouco começa o futebol. E aqui tem algumas frases, eu queria que vocês lessem. Vamos ler essas frases aqui, gente? Vamos, né? Vamos ler? Bora. Vamos aí. Lígia, lê para a gente a primeira, por favor. Pronuncia esse nome Joel mesmo? Joel. Joel. Isso, a nice person. Person. Joel Person. is such a nice person. Nice person. Nice. Não é nice, não. Nice. Nice. A nice person. Nice. É aqui, ó. Aqui, ó. Nice. Nice. A gente sempre tem problema com isso, não tem jeito. É natural, tá ali. Eu erro direto, Fernando erra, Gilânio erra, é natural. Não se preocupar com isso, não. É com insistência, com muita briga, né, Fernando? Que nós vamos Você já chegar falou nesse... isso comigo. Você já me corrigiu isso várias vezes. E eu falo comigo todo dia, e erro todo dia, também não se preocupar, não. E não fico com raiva de mim, não. Agora, o duro é que Não, Lígia, eu também erro, não precisa esquentar a cabeça com isso, não preocupa com isso, não, que eu também erro. Então, é uma pessoa tão legal, né? Joel is a such. Esse such aqui é tão, né? Tão assim, tão legal, né? É tipo um eu não tinha comparativo, visto né? essa Such. palavra, não. Anota aí que nós temos... eu tenho lição sobre ela depois, mais para o futuro, entendeu? Quando a gente for fazer... Legal? Não, nice que é legal. Não, essa outra aí. Such. Tão. Tão. Quando você quer dizer assim, Flavão é uma pessoa tão legal. Não, Flavão é uma pessoa tão chata. Entendeu? Você pode colocar. Flavão is a such. Chata pessoa, né? Chata, né? Chata, não sei como é que fala. Boring, né? Boring. Annoyed, né? Annoyed. Certo? Então você vai dizer assim, ó. Vá para o caderno aqui. Flávio is a such. Não, põe nice. Annoyed. Não, nice você já sabe. Annoyed. Como é que escreve annoyed, Fernando? Beautiful. Beautiful aí já é sacanagem, né? Eu não sei nem como escrever annoyed, não, mas acho que é assim. Deixa eu ver, deixa eu escrever certo aqui. Não pode, professor, não pode escrever errado, não. Annoyed. Ixi, como é que escreve annoyed, Fernando? Me ajuda aí. Eu acho que tem que tirar o D e colocar o ING. Tira o D e coloca o ING, me parece. Fala. Annoying. Eu acho que assim. Tem que tirar o D e colocar o ING, me parece. Certo. Eu não sei se tem um annoy também com D. Sim. Annoying, está aqui, ó. Flávio is a such annoying person. É um cara meio chato, né? Meio muito. Ok? Is not. Flávio isn't. Deixa eu falar. Vou perder tempo, porque nós temos muita coisa para fazer hoje ainda. Peraí. Lê aí para nós, Gilane.
She is a person I have a lot of respect for. Certo. Aqui nós temos algumas lições importantes, Lígia. Ela é uma pessoa que eu tenho muito respeito. Muito. Por quem eu tenho muito respeito. Esse for aqui, ó. Esta é uma pessoa por quem... Vem para cá, ó. Em inglês, a preposição vem no final. Isso aqui é uma lição mais complicada para nós. Eu e Magali temos uma dificuldade com isso aqui, Fernando também deve ter. Eu acho que aí, Flávio, é assim, no sentido assim, de... Ela é uma pessoa que eu tenho muito respeito por ela. Por ela, certo, por ela. Mas aqui, esse for aqui é por, certo? Mas aqui, Sim, mas ele está subentendido. Exatamente. Mas assim, ele está aqui e a gente nunca vai entender, né? Ah, She's a não, person I have a lot of respect. Porque essa estrutura nós não temos em português. Nós falamos, por quem eu... É a pessoa por quem eu A tenho. inversão, né? Essa inversão. Isso aí, gente, só com muito estudo nós vamos aprender isso com o tempo, mas assim, só Mas, para vocês mas eu acho que entenderem. ele é muito, hein, Flávio, eu acho que ele é muito parecido com aquele Where are you from? Where are you from? Mesma coisa, né? De Where are onde you você from? é? Quer dizer, De onde você é? o de, ele está vendo no final. É igual esse aí. Sim, exatamente, a mesma Tem lição. várias, É, algumas formas que exigem, né, que a preposição vem no final. Existem algumas lições sobre isso, eu vou preparar alguma coisa mais no final, quando a gente tiver mais evoluído, né, para a gente não ficar perdendo tempo com isso, não. Mas, vamos lá. Olha, gente, para referir a grupos humanos, né, I saw 3 people standing on the corner, né, eu vi 3 pessoas, né, e aqui the peoples of Africa, não vamos... É porque, gente, a minha proposta hoje descartar. A minha proposta hoje nós temos ainda mais uns minutinhos, eu tenho mais 2 lições, né? Lições rapidinhas também, certo? Falar sobre as cores e falar sobre as pessoas. As pessoas é um pouco maior, mas assim, a gente já conhece também, nós não vamos delongar muito não, mas como tem uns 15, o jogo começa às 4 e pouco, né? Então vamos ver, tentar concluir isso hoje, porque na próxima aula a gente continua falando sobre substantivo para acabar com isso. Aguarda um minutinho só aí. Nós vamos falar agora sobre pessoas, people. Não. Vamos falar sobre cores, não, pessoas. Vamos seguir o meu... Aqui é fácil porque nós são apenas lições de pronúncia, tá? Lições de pronúncia e conhecer o significado. A maioria eu nem coloquei o significado, não, porque eu creio que vocês já conhecem a maioria. People, pessoas, ok? Ok. Primeiro, baby. Hã? Baby. Bebê, criança. Bebê. Plural. Bebê. Gente, ao plural aqui logo, ó. Falando do plural aqui agora, já apareceu aqui, tá vendo, Gelane? Babies. Apareceu para mim, não. Aqui na tela não Está aparecendo na tela, não, Fábio. Desculpe. Esqueci de compartilhar. Tá, beleza. A gente esquece. Ainda bem que vocês ajudam a gente aí. Agora apareceu, né? Agora sim. Sim, então, nós vamos falar sobre people. Pessoas, né? Rapidinho. Pessoas. Baby. Esquecer, lembrando, a palavra terminou em Y, tem que dar um destaque. A sílaba forte é bay, ok? A sílaba forte é bay. Tá aqui, ó, bay. Certinho, Fernando? Bay. Mas tem o Y, então é baby. Você vai falar 2 sílabas com a mesma intensidade. Baby. Okay? Baby. Termina com consoante e com Y. O que eu faço? Tira o Y. E põe, acrescenta IS. Beleza? Baby. Facinho, né? Facinho. Boy, gente, isso aqui é só coisa fácil. Eu vou passar bem rapidinho. Se alguém tiver dúvida, manda eu parar. Entendeu, Giovanni? Não tem problema, eu vou passar bem rapidinho. Boy, vou nem falar, a pronúncia está aqui, ó. Boy, né? Boy. Brother. Primeira Brother. sílaba mais forte está aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, primeira sílaba mais forte está aqui, né? Brother. Brother é irmão, né, gente? Não precisa falar. Né? Falamos agora. Child. Aqui, olha. Gente, ao CH, a pronúncia é... Child.
Child. Child. CH em inglês, gente, é che. Certinho? Sempre. 99,9% das vezes. Cha. É igual do check-in, né? Nós falamos child, não é cha. Ok? Plural irregular, children, ok? Children. Desculpa. Entendeu aqui, Lígia? Child. Child. Essa é difícil de falar, gente. Essa é difícil de falar. Child daughter. Daughter. É a filha. Daughter. Daughter. Lá no americano eu aprendi, né? Daughter. Daughter. Em inglês, esse R não é pronunciado, não. É daughter. Essa palavra é difícil. Eu acho que a gente pode investir um segundinho nela aqui, cara. Eu acho que dá para investir um segundinho. Lá também a gente, assim, no inglês americano, fala muito, eu já ouvi no seriado, fala muito daughter. Daughter. My daughter. Aqui, ó. My daughter. My daughter. Sempre lembrando que o GH não pronuncia, né, gente? GH é só enfeite, tá? Nem o T, né, Flávio? Hein? Nem o T, né? Não, o T pronuncia sim, quer ver? O britânico pronuncia. Vamos lá. Olha, vamos lá. O britânico não pronuncia. No americano pronuncia. Tá. Vamos no britânico primeiro, porque essa palavra compensa estudar um pouquinho, porque... Daughter. Aqui, ó. Daughter. Esse é o inglês britânico, tá? Daughter. Agora, o inglês americano. Daughter. Viu? Difícil, né? Não, Ela fala muito fácil. Muito. Você tem que treinar mesmo. Isso aqui não tem muita salvação para nós. Father. Esse é a língua dos dentes. Daddy. Father. Aqui, né? Daddy. A língua entre os dentes, né? Father. Dad é o papai, né? E o pai, né? E aqui o papai. Daddy. My daddy. É meu papaizinho. Né? Aqui, gente, ó. Essa também não é muito, essa não é muito facinha também, não. Vamos lá. Girl. Ou é de porteiro. Olha o inglês britânico, gente. Girl. É quase que um gol, gente. Olha pra você ver. Girl. Bem mais aberto. Agora, o britânico. Girl. O britânico é mais... o britânico é mais... esse aqui é girl, né? E esse aqui é girl, ok? Rapidinho, né, gente? Aqui nós já falamos man, mother, mom, mommy, mesma coisa. Eles não falam muito mother, não. Eles falam mais my mom, né? Qual é o mais usado? Eu coloquei esses negócios aqui, tudo, né? Mom e mommy, tá? Mommy, ok? Parents são os pais, né? A gente coloquei até aqui em cima. Parents, né? Coloquei parents, aqui, ó, parents. São os pais, né? E os parentes que seria parents para nós, né? Relatives, só para enganar a gente, né? Não, isso aí eu não sabia, não. Sabia, não? Sabia, não? Pais eu sabia, mas certo. Esses parentes que eu não sabia. Relatives. Parentes eu não sabia. Relatives. Então, she is my relative. Ela é minha parente, ok? Tá. Relatives. Ok. Sibling são os filhos, né, gente? Quando assim, irmãos, né? Irmãos. Irmãos, homem, tudo. É misturado, né? De todo jeito. Sister. Não é sister e nem sister. É sister, ok? Sister. E no inglês britânico, eles falam sister. Quer ver?
Eles falam um som mais fechado, mano. Palavra que tem R, palavra que tem R no final, principalmente, Irlanda, certo? É muito bom a gente ir no Cambridge, ou no Cambridge ou no dicionário, entendeu? Para ver como é que pronuncia de um lado e do Sister. 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 outro. Sister. Sister, 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 sister. Ok? No americano, eles usam mais o ré. Mas está aqui, ó, está mostrando para vocês a sílaba mais forte, né? Aqui tem um símbolozinho de sílaba forte. Tá? E vamos embora. Son é o filho, tá, gente? Son. Filho. Uhum. Woman, né? Nós já falamos agora, não vamos perder. Agora é o seguinte, agora são as curiosidades que a gente tem que saber. Gente, Grandmother. quem sabe o que é mãe, fica fácil saber o que é avó. É a avó. Uhum. Nós não vamos perder tempo discutindo isso, né? Mas é só para a gente poder entender. É só colocar o grand. E eles não falam grandmother. Grandma, nana, granny, ok? Eles falam grandma. Eles falam mais esse grandma. Certo? Mesma coisa, grandfather, avô, mas eles usam grandpa. É o grande pai, né? Certinho? E ocorre para cima, gente, ocorre para cima e para baixo também. Neta, grandson. Neto, grandchildren. Eles usam muito, gente, e em vez de falar grandson, eles usam grandchild. Tá? Em vez de falar grandson, grandchild. Meu neto, eles usam child para neto, minha grande criança. Coisa mais ou menos assim. Mas só para vocês saberem. E bisavó, a gente nem vai usar tanto, mas só para vocês saberem, é só colocar o great. Great. Certinho? Isso aqui é uma lição rápida, a gente não vai ficar. É lógico que mais uma lida nisso aí não faz mal nenhum. Mas aqui o ideal é entender a lógica, né, Fernando? Entendeu a lógica, vai longe. Né? É facinho. Né? Então, beleza. Aqui já são aqueles que não tem muito, tem que decorar, não tem outro jeito, né? Aunt. Tá aqui, ó. Aunt. A pronúncia é a mesma de formiga, né? Aunt. Uncle Fernando. E o Fernando, né? Uhum. Certinho? Cousin. Primo. Primo e prima. Tá? É estranho que para primo e prima eles têm só um. Agora, para sobrinho e sobrinha, eles têm dois. Só para atrapalhar a vida da gente também. Niece. Nephew. Tá aqui, ó. Nephew. Tem até uma pronúncia, nephew. Aqui, mas é nephew mesmo. Niece. Uncle. Cousin. Olha o cousin aqui. Cousin. Certinho? Uhum. Facinho, né? É só decorar, mas não é coisa do outro mundo, não. Agora tem esses outros membros da família interessantes também, que são da outra família, né? Eles usam a expressão in-law. Seria em lei, né? Mother-in-law, sogra. Father-in-law, sogro. Parents-in-law, os sogros. Interessante aqui, né, Fernando? Isso aí, você sabe, eu não sei se você viu sobre isso, Flávio. Que eles usam isso aí por causa que é o pé da letra da lei, ou seja, é o pé da lei mesmo, porque Sim. É debaixo da lei mesmo. Debaixo da lei. A lei, né? Daughter-in-law, que é a nora, né? A nora, o genro, a cunhada, sister-in-law, brother-in-law. Ok? É legal. Essa lição de pessoas eu gosto muito, que é uma lição simples, que a gente, entendendo a lógica, vai longe, né? Sempre lembrando, esses aqui não tem como sair fora. Se você não sabe o que é mother, o que é father, o que é parents, o que é daughter, esses aqui, se você não sabe, aí não tem jeito. Aí não dá para progredir. Né, Girlanda? Quase ir rompendo para frente. Se não sabe, aí é melhor, vamos dizer, é melhor largar. Não tem jeito. Outros membros da família, girlfriend. Eu coloquei aqui, apagado aqui, ó. Girlfriend, tá? Não tem aí, não. Ok? Friend. Namorado. Girlfriend. Isso. Fiancé e fiancé. Olha,
Eles dizem que o teclado britânico nem acento não tem. Eles foram buscar uma palavra francesa para falar de noiva, com 2 S e com acento, e noivo. Eu não sei como é que eles falam, que eles não têm acento no teclado deles, então é coisa de doido, né? Wife, esposa, wife, husband, spouse, 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 ok? Sempre lembrando, gente, que eles usam noivo e noiva lá em 2 situações. Ela é minha noiva, então é uma situação. Agora, no dia do casamento, eles não falam fiancé, eles falam bride. A noiva estava linda, a bride estava linda, entendeu? Apenas no dia do casamento. No dia do casamento, ou no convite de casamento, alguma coisa assim. Mas, assim, a instituição noiva, né? Ela é minha noiva e tal, assim, coisa que você vai falar que é fiancé. Fiancé, que mesma coisa, não sei nem sei direito. Agora, quando a noiva estava bonita, o noivo estava nervoso, né? Tudo isso aqui você vai usar bride e groom. Groom. Ok? Uau. Facinho, né, gente? Facinho, né? Agora, outros membros da família também que a gente é fácil também, é só seguir a thread, né? Só seguir a linha. Madrasta, stepmother. Padrasto, stepfather. Step, step, step. Step em inglês é passo, né? Passo. Certo? É passo, é step. Pode ser degrau também, né? Pode ser passo, pode ser degrau. Né? Step. Que não tem conexão sanguínea, né? Step brother. Ah, e tem também, né? Step brother. Meio irmão, né? Step sister, meio irmã. Que é a irmã do outro casamento que a gente fala, né? Certo? E esse aqui tem outro também, half sister e half brother. Sempre lembrando que é half, né, gente? Half. Half. Todo mundo fala Ralph, tá, gente? Você vai falar, eu vou falar Ralph também, mas só para. Esse é aquele filme que tinha, o Ralph, aquele filme que tinha. Ralph, exatamente. Ralph, Christian e Ralph e tal. Beleza, né, gente? Tranquilo aqui, Gislane? Deu para entender aqui a Tranquilo. lógica? É fácil, né? Muitas palavras aí no vocabulário, né? Com esse esquema aí. Eu fiz questão de colocar essas pessoas da família, entendeu? Porque a gente não usa muito isso, mas assim, para a gente entender, e a gente já leva uma porrada de palavras junto já com o negócio, né? Muitas Mas numa palavras. leitura a gente sempre acaba se debatendo com essas palavras, né? Ah, vai encontrar, uma hora encontra, não tem jeito, não. Godmother, madrinha. A gente quase não usa, né? Godfather, padrinho. Você sabe que God é Deus, né, gente? Aqui, ó. Padrinho de Deus, né? Aqui, ó. Mãe de Deus, né? Mãe de Deus, pai de Deus, filha de Deus, né? Afilhada, filho de Deus, né? Godchild, afilhado, né? Madrinha de casamento e padrinho de casamento. Maid of honor, madrinha de honra, né? E tem o best man, o melhor homem, né? Padrinho de casamento eles chamam de melhor homem. Não sei por que eles arrumaram isso, mas... Viu? Gente, algumas frases rapidinhas aqui, mas aqui não tem jeito que a gente vai ter alguns comentáriozinhos. I have divorced my wife recently. Observem, gente, que aqui, ó, fiz questão de colocar present perfect. Eu divorciei da minha mulher recentemente. Sempre quando houver, gente, have e mais um verbo no particípio, é present perfect, então é passado, ok? Certinho? Uhum. Coloquei também aqui o é. Gente, as minhas letras em cinza sempre não são pronunciadas, nunca, né? Aqui eu esqueci de colocar. I have divorced my wife recently. Recently. Ok? Recently. I love my wife more than anything in the world. Aqui é fácil, né? Eu amo, né? Minha esposa, more than. Gente, muito interessante isso aqui, more than. Mais do que, né? Do que. Tudo nesse mundo.
Certo? Então, isso aqui, Gilânio, tem que decorar também. More than, viu? More than é mais do que. Isso aí é uma expressão que eles usam, que nós não temos, né? Mais do que, né? Mais do que. Certo? Aqui é bem tranquilo. Where is your wife? Onde está sua esposa, né? Tranquilo, tá? A pergunta, né? Where is your wife? Ok, Lígia? Ok. Pergunta, who's your husband? Quem é o seu marido? Ok? Fácil, né? Se fosse quem é a sua esposa, who's your wife? Né? Aqui é who is, né, gente? Aqui está contraído, né? Certinho? Who is your? She was known as the Black Widow. She killed 6 of her husbands. Eu nem quero conhecer essa mulher. Você não quer, tá vendo aqui, ó. Ela era conhecida, não conhecida, certo? Vocês lembram lá do verbo conhecer, né? É know, knew, Sim. know. Vocês lembram lá, né? Então aqui Eu lembro. é o particípio, né? Participe. Ela é conhecida. Ela era conhecida como a viúva negra, Black Widow. Black Widow. She killed 6, matou, né, gente? Kill é matar, né, gente? Matou. 6 of her husband. Ela matou 6 de seus maridos. Ok? Agora a música de Bezerra da Silva. Não sei qual que é, não. Como é que é? Essa mesmo, Viúva Negra? Não sei. Eu não estou ouvindo. Faltou o som. Faltou o som. O som de Girlane sumiu. Mas tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou. Ok. Então, gente, aqui é só para a gente poder ser bem rapidinho, né? He is an excellent father and fantastic husband. Ele é um pai excelente. Gente, as frases nós temos, principalmente Lígia, viu, Lígia? É que você às vezes tem ainda o vocabulário um pouco ainda em formação, mas não assuste com a frase. Leia palavra por palavra e tente, na sua mente, não a tradução literal, mas entender a tradução. He, ele, is, and é um, né? É o artigo, né? É indefinido. Um excelente, aprendemos agora, né? Father, né? Ai, né? E um fantástico marido. Entendeu? Assim, muito fácil. Aqui já é mais complicado um pouquinho, né? Porque aqui nós temos aqui uma frase, né? Temos aqui um particípio. Mas essa aqui, ó, essa aqui é bem basiquinha. Né, Fernando? Para entender, isso é menos difícil do que pronunciar. Mas a Para pronúncia... poder entender. Para mim, no meu caso, não sei, né? He is an excellent father and fantastic husband. Certo? Essa pronúncia... Agora, para falar, a pronúncia é horrível. A minha... Não é horrível, não. Lê para mim aqui, por favor. Lê para mim. He is an excellent father and a fantastic husband. Ué, o que tem de errado aí? Né, Fernando? Você está correndo do rastro da onça, não tem nada a ver. É isso mesmo. É lógico que uma melhoradinha, mas, igual eu falei, a perfeição nós não vamos chegar nunca, né? Não é? Então, é isso mesmo. He is an excellent father and fantastic husband. Gente, é isso. Você fala mais rápido um pouco, mais devagar, mas estamos na chuva, né? Estamos na luta, tranquilo. Ô, Lígia, se você ler essa frase 10 vezes, vai ler ela 10 vezes diferente. Né? Vai ler e vai melhorar muito. Vai melhorando. Vai melhorando, Eu não falei essa palavra. E a palavra, se tem dúvidas, vai lá no Cambridge e olha como que ela é pronunciada. Pronto. Você vai repetir. Se você for repetindo aí 4, 5, 6 vezes, rapidinho você vai pegar. Pode fazer isso. Grava no computador, Lígia. No computador, você tem computador seu, é excelente, né? Você comprou agora, entendeu? É só você falar, você grava, e tem um gravadorzinho. Gente, vamos rapidinho aqui, porque está começando o jogo lá. Do you have any abilities? Lígia, pergunta, tá? Quer fazer pergunta? Do you, né? Você tem, né? Isso eu peguei bem, viu?
Porque eu também eu bati nesse negócio aí, Deus do céu. Até eu cansei de mim, viu, Lígia? Não, mas é bom. Tanto falar isso, meu Deus do céu. Mas é, Esse pessoal não aprender a fazer pergunta em inglês, né, Fernando? Pode largar. pode largar de vez. Larga de mão, vamos largar a mão. Gente, big e small, todo mundo sabe, é pequeno e grande, né? Grande e pequeno, Isso. certo? Nós vamos ter uma liçãozinha de adjetivos também, mas sempre lembrando, gente, é muito importante, tá? Adjetivos, a gente conhecer os opostos, né? Big, small. Uhum. Porque, por exemplo, pode ser que pode ser largo, estreito, né? Tem algumas coisas que não casam bem. Então, mas nós vamos estudar isso depois, tá? Tá. A resposta, gente, não é yes, I have, né? Yes, I. Do. Yes, I do. A gente pega o verbo auxiliar para a resposta. Isso. A gente perguntar, ele tinha uma grande família? Yes, I did, né? Yes, he did. Certinho? Uhum. My family is really big, small. Big, small. Really, gente, Really. realmente, tá? Pode ser realmente, pode ter outro significado, mas minha família é realmente muito grande ou muito pequena. Certinho? Uhum. Palavrinha nova. É mesmo. Ô, Flávio, eu não entendi por que esse D do size, aí tá aí. Sized. Sized. Para mim, ele não tinha o D, não tinha? Sized tamanho médio. Não, mas eu não entendi por que tem esse. Sim. Seria uma característica da linguagem. É um adjetivo, né? É um adjetivo. É um adjetivo, né? O adjetivo, porque aqui não é um verbo, não, tá? Aqui é um adjetivo. Tamanho não é médio. verbo, não. Eu falo assim, size é tamanho. Aí por que tem o D? Eu não entendi. É porque, por exemplo, como é que eu vou falar para você aqui? Eu sei que você está a dúvida sua e sei, eu só não estou entendendo como é que eu vou te explicar. Size é porque quando size é medida, porque size é medir, tá? Size é medir. Size é medir também. Pode ser tamanho também. Não, pode ser tamanho, mas size é o tamanho da medida, entendeu? E aqui é o particípio. O particípio medida. Assim, o particípio no sentido de medida média. Medida. Porque o verbo... Aqui, ó. Qual que é o verbo? Vamos colocar o verbo aqui. O verbo é size. Size. Qual que é o passado? Qual que é o particípio? Certinho? Sim. Então, aqui, ó. Medida média. Medida média. Põe size, isso eu me engano. Certo. Coloca certo. no revés, dá para a gente ver a aplicação na frase. Dá também, vamos lá. Size. Tamanho. Tamanho, número. Tamanho. Verbo. Size up. Analisar. Medir, entendeu? É uma coisa mais ou menos assim. É uma coisa desse tamanho. Mas vamos lá no... Ele está pedindo para colocar, vamos lá no... Como é que chama o bichinho aqui? É o Reverso. reverso. Deixa eu achar ele aqui. Context. Average sized. É assim mesmo que pronuncia? Acho que é. Aqui, ó. Entendeu? A construção é essa. Tá vendo, Fernando? Médio posto, né? É o médio, né? Porque médio é average, né? É média, né? Certo? Size é o tamanho, né? É a medida. Medida. Seria o tamanho. Medida. Tamanho não é igual a medida? Concorda comigo, Fernando? Sim. Tamanho é um adjetivo, certo? E medida não é outro? Sim. Adjetivo. Então, e alguns adjetivos em inglês terminam com ED, você sabia? Não. Claro que sim.
Qual, por exemplo? Annoyed. Porque um é entediante, o outro é Um é chato. entediado. Entendeu? Certo? Ou chateado, né? Chateante ou É chato chateado. ou chateado? Entendeu? Então, existe isso. Existem as duas formas. Eu tenho até uma lição sobre isso também, que eu tenho. Ela está ainda no texto, mas eu vou preparar. A diferença entre adjetivos terminados com ing. Por exemplo, essa aula por exemplo, eu estou entediado. Eu estou entediado. Certinho? Eu estou entediado. E essa aula é entediante. Entenderam a diferença de uma coisa da outra? Certo? Uma é eu que estou, a outra é o que acontece, o que está acontecendo. Tá? Mas é um outro assunto também, senão nós não vamos sair do Bora. hoje, não. Mas vamos lá. Então, esse size aqui é medida, tá, Fernando? A lógica dele é essa. Aqui também a mesma coisa, tá? Who do you live with? Aquela história, gente, com quem, de onde você é, com quem você vive. Who do you live with? Tá? Essas estruturas é melhor a gente ir guardando, né? É que é a casa do Ford, teve lá na... É a mesma coisa. Where are you from? I live with my parents. Eu moro com meus pais. Ah, que interessante, ó. Sozinho. By myself. Também, gente, eu moro sozinho. Lígia, né? Eu mesmo moro sozinho. She lives by herself. Certo? Herself. She lives by herself. Aqui, ó. She lives by herself. Ela vive sozinha. Ela mora sozinha, né? Certinho? Vamos lá, não acaba, não? Aqui está perguntando se você tem irmãos e irmãs, né? Isso que não sabe, né, gente? Aí você fala, eu tenho, né, 2 irmãos e uma irmã. Aqui é interessante, é o último slide. Are you married? Você é casado? Ou casada, né? Certo? Se quiser saber se ela é casada, né? Quiser saber se é solteiro, se pergunta single, né? Isso aí você sabe, né, gente? Mas interessante aqui que em português você fala, ela é casada com Maria, com João, né? Ela é casada com João. Nós usamos o com. Certinho? O com em inglês é o que é? With. Vocês concordam comigo? Mas quando trata de casamento em inglês, ela fala married to. Não married with. Até coloquei aqui, tá vendo? A tendência nossa, Fernando é casado, né? Fernando is married with Sinara. Né, Fernando? Mas não é o is que a gente usa para falar de casamento, a gente usa to. É muito interessante. Entendeu? Em inglês tem muitos verbos que são assim, a combinação deles não bate com o português. Ele é casado com Sinara, na tendência nós falamos, casado with Sinara. Né, Gilane? Interessante. Entendeu? Então, casado, gente, é married to, nunca with. Ok? Ok. Está bem claro no slide. Gente, as cores, gente, são só uns 5 ou 6 slides, mas vamos terminar isso aqui para a gente poder ficar livre. É muito rapidinho, quer ver? Interessante também as cores, tá? Vocês já sabem todas, né? Então não tem muito o que fazer. Isso aí só as basiconas. Mas é a basicona mesmo, nós não vamos estudar alaranjada, avermelhada. Nós vamos estudar isso sim, só um minutinho. Gente, rapidinho, cores com pronúncia. Color. Em inglês não pronuncia o R, tá? Color. Rapidinho. Vocabulary and pronunciation. Vocabulary. Pronunciation. Ok? Rapidinho, né, gente? Gente, blue. Você já põe no fundo a cor, porque aí quem não sabe já
facilitar a Já vida da sabe. pessoa, né? Yellow, Facilitando. yellow, Yellow, green, green, Esse tem green, aquele caso também do green, né? green, ok? Green. Red, 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 ao bico, red, red, Red. Red. white, white, White. White. aqui, ó, não tem, vocês estão vendo que não tem nenhum E aí, não, né? É white, né? Uhum. Black and white, né? Não tem nada a ver, é white. White. Black, Black. 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 Gente, prolonga um pouco, tá? Black, ok? black, Pink, Pink. pink, brown, brown, purple. purple, O inglês fala purple. 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 Gold, gold, gold. Aqui pode ser gray ou gray, silver, ok? É prateado, né? Agora, cores claras e escuras, rapidinho. Dark green, dark green, verde escuro, verde escuro. Light green ou pale green. Verde. Claro. Isso, claro. Certinho? Você pode usar o light Ou pode. Veio. ou pale, que é o pálido, né? Pale é pálido, tá bom? Certinho? Você sabia disso, Lígia? Não. Tá, tá aprendendo muita coisa nova aí. Vamos lá. Dark 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 blue, blue, Dark blue. light blue. Facinho, né, gente? Uhum. Agora, interessante isso aqui, gente, ó. Sufixo ish na tonalidade das cores. Interessante. Esse eu não sabia, não. Bluish. bluish, Que é isso? Vejam que terminam com E, gente. O E não tem som, então ele sai, tá? E coloca o sufixo ish. O que significa bluish? Tem ideia, Girlane? não, Azulado. Azulado. Vocês não sabiam disso nunca, né? Esse eu Não. sabia. Você sabia, Fernando? Não, sabia não. Tá vendo? Me deve um pedacinho de peixe, tá vendo? Tá. Black. Blackish. Gente, blackish é preteado, espreteado, sei lá, certo? É a tonalidade da cor. Acrescenta esse sufixo ish. Esse sufixo ish em inglês ele é muito interessante, dá característica, tá? É muito interessante esse sufixo ish. Mas vamos estudá-lo depois. Mas assim, só para vocês já poderem ver. Brownish. Amarronzado. Amarronzado. Grayish. Prateado. Cinzentado. Pode. Não vou brigar com você por causa disso, não. Pode ser. Greenish, esverdeado. Esverdeado. Termina com E, gente. Terminou com E. Gente, terminou com E. Vai acrescentar um sufixo, o E vai embora. orange, Orangish. alaranjado, Alaranjado, né? Alaranjado. Pinkish. Rosado, né? Rosado. Purplish, não sei como é que é. Purple, o que é? Arroxeado. Arroxeado, né? Uma coisa assim, né? Purplish. Arroxeado. Sempre lembrando, gente, olha, sufixação em inglês é muito legal, a gente aprende muita coisa. E sempre lembrando, terminou a palavra com E, porque esse E só serve para enfeite, né? Então, purple-ish. Uhum. Guarda essa regrinha. Reddish. Vocês lembram, gente, que quando a palavra só tem 3 letrinhas, quando a palavrinha é pequenininha, lá no verbo a gente acrescentava dobra. É a mesma coisa. É o CVC. É o CVC. É o C. Consoante. Vogal, Consoante. Esse é só viagem, tá? Gente, essa lição de cores, eu gosto de fazer essa lição porque ela, todo mundo sabe as cores, né? Mas assim, ela dá um up nas cores das pessoas. Whitish, esbranquiçado, né? Reddish, vermelhado, né? Yellowish, amarelado. Esbranquiçado, né? Pode ser, não importa. E acabou-se. Legal. Gente, então, damos por encerrada, né, nossa aula de hoje.